O quê? Moraes preso? Moraes pode ser punido nos Estados Unidos por um crime federal, com uma pena de até 10 anos de prisão. E tudo isso faz parte da nova estratégia do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esse aqui é um daqueles vídeos que vai fazer você se sentir melhor, que vai renovar a sua esperança por justiça. O ministro Alexandre de Moraes pode enfrentar sérias consequências nos Estados Unidos, incluindo uma possível investigação criminal e até mesmo uma pena de prisão de até 10 anos. Essa é uma revelação que pode mudar completamente o rumo dos acontecimentos e impactar não apenas o cenário político brasileiro, mas também as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Mas como isso pode acontecer? E qual o papel do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa história? Tudo começou com as movimentações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele tem articulado uma estratégia que vai muito além da simples revogação do visto de Alexandre de Moraes. Não se trata mais apenas de impedir que o ministro entre em território americano ou de aplicar sanções financeiras com base na Lei Magnitsky. Agora, a iniciativa inclui um possível processo criminal no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que poderia levar à abertura de uma investigação contra Moraes por crimes considerados graves na legislação americana. A informação veio à tona por meio de uma reportagem da Folha de São Paulo, que revelou detalhes sobre esse novo plano articulado por Eduardo Bolsonaro e aliados de Donald Trump. Segundo a publicação, além das sanções econômicas e da possível cassação do visto, a estratégia agora se concentra em apresentar ao Departamento de Justiça americano uma denúncia formal contra Alexandre de Moraes pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Esse crime, de acordo com as leis dos Estados Unidos, ocorre quando alguém conspira ou ameaça cidadãos americanos para impedir que exerçam direitos garantidos pela Constituição, como a liberdade de expressão, sem possuir autoridade legítima para isso. O impacto dessa iniciativa pode ser gigantesco. Se a denúncia for aceita, Alexandre de Moraes poderá ser investigado nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro a enfrentar um processo criminal em outro país. A pena para esse tipo de crime pode variar entre pagamento de multa e prisão de até 10 anos. E diferentemente do Brasil, onde penas podem ser reduzidas, nos Estados Unidos uma sentença de 10 anos significa efetivamente 10 anos de reclusão. Mas o que exatamente embasa essa denúncia? Os aliados de Eduardo Bolsonaro alegam que Moraes já teria cometido ações que violam as leis americanas, citando como exemplo suas decisões contra cidadãos e empresas nos Estados Unidos. Entre os casos mencionados estão as ordens de censura emitidas pelo ministro contra residentes dos Estados Unidos, incluindo Flávia Magalhães, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo. As decisões que envolveram Elon Musk e sua empresa X, antigo Twitter, em investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, a determinação que baniu a rede social X no Brasil, a decisão de bloquear a plataforma Rumble, que também é baseada nos Estados Unidos. Além disso, um documento extenso com mais de 1000 páginas está sendo apresentado às autoridades americanas para fundamentar a denúncia. Esse relatório detalha diversos casos em que Alexandre de Moraes teria tomado decisões que impactaram diretamente pessoas e empresas sediadas nos Estados Unidos. A estratégia, segundo fontes ligadas a Eduardo Bolsonaro, é demonstrar que pelo menos 14 indivíduos em solo americano foram alvos de ações consideradas abusivas pelo ministro brasileiro. Entre os nomes citados nesse dossiê estão Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX e proprietário da X; Donald Trump, presidente dos Estados Unidos; Jason Miller, ex-assessor de Trump, que chegou a ser detido em um aeroporto no Brasil e foi ouvido no inquérito das fake news; Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, que foi citado no inquérito das milícias digitais; os jornalistas e comentaristas políticos Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins Grilo. Os envolvidos na articulação nos Estados Unidos têm tentado convencer as autoridades americanas de que Alexandre de Moraes extrapolou seus poderes ao emitir ordens que afetam diretamente cidadãos e empresas que operam nos Estados Unidos. Um dos exemplos mais recentes mencionados na denúncia é a exigência feita pelo ministro para que as plataformas Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e X fornecessem à Polícia Federal do Brasil informações sobre o jornalista Alan dos Santos.
O problema, segundo os denunciantes, é que Alan dos Santos reside nos Estados Unidos, criou suas contas em território americano e publica conteúdos a partir do país. Dessa forma, a Ordem de Moraes seria ilegal sob a ótica da legislação dos Estados Unidos. A possível investigação contra Alexandre de Moraes pelo Departamento de Justiça americano está sendo tratada com cautela, mas fontes próximas ao caso acreditam que há chances reais de avanço. Além disso, a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes também continua sendo considerada. Essa lei, aprovada ainda durante o governo de Barack Obama, permite que os Estados Unidos imponham sanções severas a indivíduos acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. As sanções incluem restrições a vistos, congelamento de contas bancárias e bloqueio de ativos financeiros no exterior, o que poderia ter um impacto significativo sobre o ministro brasileiro. Diante dessa situação, Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que acredita que a sanção contra Moraes é apenas uma questão de tempo. Segundo ele, inicialmente muitas pessoas não levaram a sério a possibilidade de punições, mas agora, com o avanço da articulação, o cenário mudou. Outras duas fontes envolvidas na articulação também reforçaram essa posição, afirmando que a sanção pode ser decretada a qualquer momento. Até o momento, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não se manifestaram oficialmente sobre o caso. No entanto, a pressão política sobre o governo americano tem aumentado, especialmente devido ao envolvimento de figuras influentes do Partido Republicano. O fato de Donald Trump e seus aliados estarem atentos ao caso pode acelerar as discussões e dar mais peso à denúncia contra Alexandre de Moraes. Se a investigação nos Estados Unidos realmente for adiante, isso poderá representar um acontecimento inédito na história do Brasil. Nunca antes um ministro do Supremo Tribunal Federal enfrentou um processo criminal em outro país. Além disso, essa situação poderá ter implicações diretas na política brasileira, influenciando o embate entre diferentes grupos e impactando as futuras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. A grande questão que fica é: até onde essa estratégia de Eduardo Bolsonaro pode ir? E quais serão as repercussões caso Alexandre de Moraes seja de fato investigado ou punido nos Estados Unidos? Ainda há muitas dúvidas no ar, mas o fato é que essa história está longe de acabar. Continue acompanhando essa questão, porque os desdobramentos podem ser surpreendentes. Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre essa estratégia e o possível impacto que ela pode ter. Fique atento para novas atualizações e, se quiser entender melhor o contexto desse caso, se inscreve no canal.